Imagine ser humilhada no dia que deveria ser o mais especial da sua vida. No seu próprio aniversário de 18 anos, diante de toda a família e convidados. Ela fugiu em lágrimas, acreditando que estava sozinha no mundo, até que um milionário misterioso apareceu na noite escura e disse algo que mudaria seu destino para sempre. Será que esse encontro inesperado foi acaso ou um recomeço que a vida preparou? Fique comigo até o fim e descubra como a garota invisível da família se tornou o centro de uma história de amor intensa, cheia de reviravoltas e emoções que você não vai conseguir parar de assistir. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão de festas parecia saído de uma revista de luxo. Lustres de cristal lançavam fachos dourados sobre mesas impecavelmente arrumadas, cheias de taças alinhadas e arranjos de rosas brancas. O ar tinha cheiro de champanhe caro, misturado ao perfume enjoativo das convidadas que circulavam, rindo e exibindo suas joias. Para qualquer outra pessoa, aquela seria a noite perfeita, a celebração dos 18 anos, a tão sonhada entrada na vida adulta. Mas, para Sarah, aquela festa tinha gosto de veneno. O vestido azul claro que Sarah usava caía com suavidade sobre o corpo esguio, mas ela não o escolhera. A madrasta fizera questão de selecionar algo decente, para não passar vergonha. A cada movimento, o tecido frio parecia lembrar que nem ali, em seu próprio aniversário, tinha o direito de decidir por si. Pior ainda era o sorriso que precisava forçar, um disfarce frágil para a tempestade que se formava dentro de si. Enquanto os convidados conversavam animadamente, o pai subiu ao palco improvisado. Todos se calaram, esperando um discurso emocionante. O coração de Sarah acelerou, desejando ouvir ao menos uma palavra de carinho, um gesto de orgulho. Mas as frases que saíram da boca dele foram frias como gelo. Agradecimentos a parceiros de negócios, menções aos investimentos da família e apenas no final, quase como uma nota de rodapé, um breve "Ah, e parabéns também à minha filha, que faz 18 anos hoje." O aplauso protocolar que seguiu soou como zombaria. Sarah sentiu o sangue subir ao rosto. Esperara por anos aquele momento em que talvez fosse reconhecida, mas descobria que não passava de um acessório para enfeitar a imagem da família. A madrasta surgiu em seguida, os olhos cintilando com aquele brilho cruel que só ela sabia carregar. "Que sorte a sua, querida", disse em voz alta, o suficiente para ser ouvida por quem estava perto. Ganhar uma festa tão grandiosa sem nunca ter feito nada para merecer. Risadinhas se espalharam entre os convidados e a irmã aproveitou para acrescentar: "Papai devia ter guardado o dinheiro para quem realmente traz orgulho à família." As palavras eram punhais. Sarah sentiu as pernas bambas, mas ainda assim se esforçou para não desmoronar. Apertou a borda da mesa com força, tentando sustentar a fachada. Porém, o golpe final veio rápido. Em meio a risos, a irmã tropeçou de propósito e derramou vinho sobre o vestido azul. "Ups, foi sem querer", disse com um sorriso que denunciava a intenção. O riso que explodiu ao redor foi insuportável. O pai apenas ajeitou a gravata e desviou o olhar, como se nada tivesse acontecido. Esse silêncio dele, mais do que qualquer insulto, a destruiu. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las. Sem pensar, Sarah saiu correndo pelo salão. Empurrou cadeiras, desviou de convidados atônitos, atravessou o jardim iluminado por lanternas e chegou até a rua. O ar fresco da noite bateu contra seu rosto, misturando-se com o sal das lágrimas. Correu sem direção, os saltos batendo contra a calçada, a respiração ofegante. O vestido manchado parecia uma lembrança cruel da humilhação que sofrera. Cada palavra ecoava em sua mente como um eco interminável. Peso morto, vergonha, ingrata. Não importava quanto tentasse se convencer do contrário, uma parte dela começava a acreditar. Depois de algumas quadras, encontrou uma pequena praça. Os bancos de madeira estavam gastos e as árvores balançavam suavemente ao vento. Sarah sentou-se abraçando os joelhos e deixou o choro vir com força. Ali, sozinha e quebrada,
Acreditava que ninguém jamais a escolheria, que estava condenada a ser invisível para sempre. Mas o destino não a deixaria ali. Um farol intenso iluminou a praça e um carro de luxo negro estacionou perto. O ronco do motor cessou e um silêncio carregado tomou conta do ar. A porta se abriu, revelando um homem alto, de terno impecável, com passos firmes e olhar penetrante. Era Nathaniel. Sara tentou se levantar, assustada, mas as pernas não obedeceram. Nathaniel se aproximou devagar, como um predador que observa, mas com um brilho diferente nos olhos. Não de ameaça, mas de reconhecimento. O que faz aqui sozinha, nessa noite que deveria ser sua? Perguntou Nathaniel, a voz grave e serena. Sara tentou responder, mas só conseguiu soluçar. Não importa. Ninguém se importa. Ele se inclinou e, em um gesto inesperado, segurou a mão de Sara. O toque era firme, mas não opressor, como se quisesse apenas ancorá-la no presente. Seus olhos mergulharam nos dela com intensidade. Está enganada, disse Nathaniel com convicção. Eu me importo. Você não precisa mais deles. Agora, você vai ser minha. Aquelas palavras atravessaram as feridas de Sara como uma promessa impossível. Ela sentiu medo, surpresa, mas também algo que não esperava, uma centelha de esperança, como se, pela primeira vez, alguém a tivesse visto de verdade. O silêncio depois daquelas palavras parecia pesar mais que o próprio ar da noite. Agora, você vai ser minha. A frase ecoava dentro de Sara como uma melodia estranha, impossível de ignorar. O coração batia descompassado, os olhos ainda marejados e a respiração saía em soluços. Quem era aquele homem para dizer algo assim? Quem era ele para olhar para dentro dela com tamanha certeza, como se já a conhecesse? E eu não sei quem você é. A voz de Sara saiu frágil, quase um sussurro entrecortada pelo choro. Nathaniel não desviou o olhar. Ao contrário, inclinou-se um pouco como se buscasse atravessar a camada de dor que a envolvia. Não precisa saber tudo agora. O que importa é que eu sei quem você é. Sei o que fizeram com você, e sei que ninguém deveria ser tratado daquela maneira. A lembrança da festa voltou como um soco no estômago. Os risos, os olhares de desprezo, o vinho derramado de propósito. Sara quis puxar a mão, mas a de Nathaniel a envolvia com firmeza controlada. Não como prisão, mas como quem oferece chão a alguém prestes a desabar. Eu não tenho valor, murmurou Sara, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Não sou nada. Um sorriso breve surgiu nos lábios de Nathaniel, mas era um sorriso carregado de incredulidade, não de deboche. É curioso como quem nunca recebeu amor acredita nisso. A voz dele era grave, mas havia nela uma doçura rara. Mas eu vejo em você algo que eles jamais conseguiram apagar. Sara piscou rápido, surpresa. Estava acostumada a ouvir insultos, críticas, risos, mas ninguém jamais lhe dissera que via algo nela. Não conseguia entender como um estranho podia enxergar o que a própria família nunca enxergara. O homem então a ajudou a se levantar. O contato firme transmitia calor, segurança. Quando o vento frio fez com que ela estremecesse, Nathaniel retirou o paletó e colocou sobre seus ombros. O tecido ainda guardava o perfume dele, uma mistura discreta de madeira e especiarias, que a envolveu como um abraço inesperado. Venha comigo, disse Nathaniel com naturalidade, apontando para o carro estacionado. Sara recuou um passo, assustada. Não posso... Não conheço você. Não sei para onde quer me levar. Ele respirou fundo, mantendo a calma. Tem razão em desconfiar. E eu não espero que confie em mim de imediato. Mas não quero machucá-la nem brincar com sua dor. Só quero lhe mostrar que existe vida além do desprezo que você conheceu até agora. As palavras dele caíram como bálsamo sobre feridas abertas. Havia convicção, e isso a confundia ainda mais. Depois de alguns segundos de hesitação, Sara deu um aceno tímido. Nathaniel não a apressou, apenas abriu a porta do carro e aguardou em silêncio. O interior do veículo era luxuoso, mas aconchegante. Os bancos de couro macio a acolheram, contrastando com o desconforto que ainda sentia.
O motor ligou, deslizando pelas ruas quase desertas, e o silêncio reinou entre eles. Sarah se abraçava tentando aquecer-se e, ao mesmo tempo, segurar o coração que parecia prestes a explodir. "Posso ao menos saber o seu nome?" perguntou Sarah por fim, sem coragem de encará-lo. "Nathaniel", respondeu com um meio sorriso. "Para você, basta isso por enquanto." Ela repetiu o nome em pensamento, tentando gravá-lo. Nathaniel. Forte, sólido, marcante. O carro parou diante de um restaurante elegante, iluminado por tochas modernas e com grandes janelas de vidro que revelavam um ambiente sofisticado. Sarah arregalou os olhos nervosa. "Eu não posso entrar aí", murmurou. "Olhe para mim. Estou destruída." Nathaniel se inclinou e seu olhar firme a fez prender a respiração. "Para mim você está exatamente como deve estar. E se alguém ousar olhar diferente, terá que se entender comigo." Ele desceu, contornou o carro e abriu a porta para ela. Os olhares curiosos dos clientes não a incomodaram tanto quanto imaginava. Estranhamente, ao lado de Nathaniel, Sarah sentia-se protegida. No salão, foram conduzidos até uma mesa reservada em um canto discreto. As velas lançavam uma luz suave sobre o rosto de Nathaniel, destacando seus traços marcantes. Enquanto Sarah tentava se recompor, ele a observava com uma intensidade que a deixava sem ar. "Quero que saiba que não a encontrei por acaso", disse Nathaniel finalmente. "Já a vi antes. Já estive em lugares onde você também estava. Talvez não tenha percebido, mas eu percebi." Sarah arregalou os olhos. "Me viu... onde?" "Nas festas em que sua família a ignorava, em reuniões onde a deixavam de lado. Enquanto todos se voltavam para os negócios e para as aparências, eu via você, sozinha em um canto." O coração de Sarah acelerou. Imagens vagas de jantares e encontros sociais voltaram à mente. Será que, em meio à indiferença de tantos, havia realmente alguém que a notava? Ele não lhe deu tempo de responder. Com uma firmeza inesperada, completou: "Desde aquele dia, soube que este momento chegaria." Seus olhos ardiam como brasas. "E agora, quero que seja minha esposa." Sarah quase deixou a taça cair. A mente girava, incapaz de compreender como a vida podia mudar tão rápido. O medo e a esperança se entrelaçavam dentro dela. E pela primeira vez em muito tempo, Sarah sentiu que estava prestes a viver uma história que poderia transformar tudo. As palavras de Nathaniel caíram sobre Sarah como um raio em céu limpo. "Quero que seja minha esposa." O coração disparou tanto que parecia ecoar pelo corpo inteiro. A mente, confusa, buscava algum sentido. Como podia um homem que acabara de lhe oferecer abrigo e um jantar sofisticado ousar propor algo tão definitivo? Seria uma armadilha? Um capricho momentâneo? Ou algo que realmente vinha das profundezas de sua alma? "Isso não pode ser sério", gaguejou Sarah, as mãos tremendo sobre a mesa. "Você me conhece tão pouco." Nathaniel não sorriu. Não havia deboche nem pressa em seu olhar, apenas convicção. Ele se inclinou levemente para a frente, os cotovelos apoiados sobre a mesa. "Não é questão de tempo, mas de reconhecimento. Eu já a observei em ocasiões que você talvez nem se lembre. Sempre à margem, ignorada, como se fosse invisível. E mesmo assim, havia algo em seus olhos. Algo que me fez enxergar uma força que eles não conseguiram apagar." Sarah piscou, lembrando-se de festas em que ficara sozinha, segurando um copo de suco apenas para parecer ocupada, enquanto todos riam e a ignoravam. Seria possível que, em meio à indiferença, alguém realmente a tivesse notado? "Mas eu não sou como as mulheres que você deve conhecer. Não sou refinada nem bela o suficiente. Nunca aprendi a ser o que esperam de mim", confessou Sarah, a voz embargada. Nathaniel ergueu uma sobrancelha como se aquilo fosse quase absurdo. "E por isso mesmo quero você. As outras se moldam para agradar. Vivem para aparentar. Você, mesmo machucada, é autêntica. Não tenta esconder suas cicatrizes, e isso me atrai mais do que qualquer máscara." As palavras atingiram-na em cheio. Pela primeira vez,
Alguém via valor exatamente onde Sara só enxergava falhas. O garçom chegou para servir os pratos, interrompendo o turbilhão. Sara mal provou a comida, incapaz de sentir sabor diante da confusão que se desenrolava em sua mente. Nataniel, no entanto, comia com calma, observando-a de tempos em tempos, como se estivesse dando espaço para que ela digerisse não apenas a refeição, mas também suas intenções. Por que agora? Arriscou Sara, após alguns minutos. Por que falar isso justo hoje? Ele pousou o talher com cuidado, limpou os lábios com o guardanapo e a encarou. Porque hoje eu a vi quebrar. E não suporto a ideia de que volte para aquele inferno que chamam de família. Sua voz era firme, mas havia emoção escondida. Quero ser a razão de você nunca mais se sentir sozinha. Sara baixou o olhar, os dedos tremendo sobre o colo. A ideia de casamento, algo tão distante de sua realidade, parecia um sonho impossível. Isso é loucura, murmurou. Loucura é deixar que continuem destruindo sua alma, rebateu Nataniel, sem hesitar. Eu não ofereço apenas meu nome ou minha fortuna. Ofereço um recomeço. Quero que seja minha parceira, minha igual. Não uma sombra em uma casa que nunca a reconheceu. O coração de Sara vacilou. Havia sinceridade em cada palavra, mas a rapidez da proposta a assustava. Como acreditar de imediato? Como entregar-se sem temer? E se tudo isso não passar de um capricho seu? Questionou, erguendo finalmente os olhos. O que vai acontecer comigo quando você se cansar? Nataniel segurou a mão dela com firmeza. Então me prometa algo. Observe-me. Teste minhas palavras com o tempo. Se eu falhar, terá toda a razão de ir embora. Mas se eu provar que sou verdadeiro, então permita que eu seja o homem que vai escrever ao seu lado a história que sua família tentou apagar. O coração de Sara disparava, dividido entre medo e esperança. Ninguém jamais havia lhe dado escolha, apenas ordens e críticas. E agora aquele homem tão poderoso lhe oferecia justamente isso, a liberdade de escolher acreditar ou não. As lágrimas começaram a cair sem que percebesse. Nataniel estendeu o lenço e, sem invadir, esperou que ela aceitasse. Sara pegou o tecido com as mãos trêmulas, sentindo um nó na garganta. Você fala como se me conhecesse melhor do que eu mesma, sussurrou. Talvez conheça, respondeu Nataniel com suavidade, porque vi em seus olhos a mesma solidão que já senti, e reconheci nela a minha própria. O silêncio que se seguiu foi carregado, profundo. O restaurante ao redor parecia distante, como se existissem apenas eles dois naquela bolha de emoção e incerteza. Sara respirou fundo, lutando contra os próprios fantasmas. Parte dela ainda queria fugir, mas outra parte, a parte mais silenciosa, sufocada por anos de rejeição, ardia em desejo de acreditar. E quando Nataniel entrelaçou seus dedos aos dela, não puxando, mas apenas oferecendo apoio, Sara sentiu que talvez estava diante de uma escolha que mudaria para sempre o rumo de sua vida. A madrugada se arrastava quando deixaram o restaurante. A cidade parecia adormecida, mas dentro dela tudo era ruído e turbilhão. O carro deslizava pelas avenidas silenciosas, e cada curva acentuava a sensação de que sua vida tinha entrado em uma estrada desconhecida, sem volta. O coração pulsava em conflito, medo de acreditar, desejo de se entregar, receio de estar caindo em outra prisão. Quando os portões da mansão se abriram, Sara conteve o fôlego. Os jardins iluminados por refletores discretos revelavam canteiros perfeitos, esculturas e uma imponência que parecia saída de um filme. A casa erguia-se com colunas brancas e janelas altas, transmitindo poder e solidez. Pela primeira vez na vida, sentiu-se pequena, como se fosse uma intrusa em um lugar onde não pertencia. Bem-vinda ao meu lar, disse Nataniel, abrindo a porta do carro para ela. O tom não tinha ostentação. Havia, ao contrário, algo caloroso que a fez hesitar menos. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Lustres de cristal refletiam a luz em paredes adornadas por obras de arte, e o piso de mármore brilhava sob os passos dela. Mas em meio a tanto luxo, o que mais chamou atenção foi a atmosfera de calma.
Não havia a frieza de um museu ou a artificialidade de uma vitrine. Era uma casa viva, habitada, marcada pela presença de alguém que, apesar da riqueza, sabia escolher com cuidado o que o cercava. Uma funcionária se aproximou, curvando-se discretamente para receber ordens. Nathaniel falou baixo, mas Sara ouviu. Queria roupas novas e um quarto preparado para a senhorita. O coração dela disparou. Senhorita? Nunca ninguém a havia tratado com tanto respeito. Não quero incomodar, Sara tentou protestar, insegura. Já foi bondade demais me trazer até aqui. Nathaniel a fitou com seriedade. Você não é um incômodo. Está aqui porque quero que esteja. A firmeza dele não deixava espaço para dúvidas, mas não havia imposição, apenas certeza. Pouco depois foi conduzida até o quarto reservado. Ao entrar, ficou sem palavras. Uma cama de dossel com lençóis de seda, cortinas esvoaçantes que deixavam entrar a luz da lua, uma lareira acesa que aquecia suavemente o ambiente. Sobre a poltrona, roupas simples, porém elegantes, haviam sido cuidadosamente deixadas. Sentiu-se envolvida por uma sensação de cuidado que nunca experimentara. Sozinha, Sara sentou-se na beira da cama. Tocou o anel que ainda não existia em seu dedo, mas que já parecia insinuar-se no destino. As palavras de Nathaniel voltaram como um eco. Quero que seja minha esposa. O coração dela oscilava entre incredulidade e desejo. Queria acreditar, mas temia ser apenas um jogo cruel. Deitou-se, mas o sono não vinha. As horas passavam lentamente, e o quarto parecia respirar junto com ela. O medo insistia em lembrá-la das feridas da família, mas o desejo sussurrava que talvez aquela fosse a chance de finalmente ser amada. Uma batida suave interrompeu o silêncio. O coração dela saltou. Nathaniel entrou, não mais com o terno impecável, mas apenas de camisa branca e calça, sem gravata, sem paletó. Mais humano, mais próximo. Não consegui dormir, disse, parando à porta. Queria saber se você está bem. Sara se ergueu, puxando o cobertor contra o peito como se fosse um escudo. Estou tentando entender tudo isso. Você me assusta e me atrai ao mesmo tempo. Nathaniel se aproximou devagar, mantendo distância respeitosa. A luz da lareira refletia em seus olhos, tornando-os ainda mais intensos. O medo é natural, mas o que sente além dele é real. Não lute contra isso. As palavras dela engasgaram na garganta. O silêncio entre os dois era tão denso que parecia palpável. O corpo de Sara vibrava, dividido entre o instinto de recuar e o impulso de se entregar. Ele deu mais um passo, mas parou a poucos centímetros, respeitando o limite invisível. Não vou forçá-la, murmurou. Só quero que saiba que está livre. A escolha é sua. Mas, se ficar, prometo que nunca mais será silenciada. Ela não respondeu. O coração batia em disparada e a respiração saía curta, nervosa. No entanto, ao ver a vulnerabilidade escondida nos olhos dele, a mesma solidão que confessara carregar, algo dentro dela se quebrou. Não havia beijo, não havia toque, apenas a certeza de que entre eles já existia uma ligação maior do que qualquer palavra poderia explicar. E naquela madrugada, entre medo e desejo, Sara percebeu que estava diante de um abismo. Saltar significava arriscar-se em algo novo, mas também significava finalmente acreditar que merecia mais do que o desprezo que conhecera até então. E pela primeira vez sentiu-se tentada a saltar. A manhã nasceu clara, mas dentro de Sara ainda havia sombras. Apesar da noite passada na mansão, envolta pelo silêncio acolhedor e pela promessa de que era livre para escolher, a mente dela não parava de girar. O contraste era brutal. Horas antes havia sido ridicularizada diante de todos. Agora despertava em um quarto luxuoso onde se sentia respeitada, valorizada. Ainda assim, parte de si temia que aquilo fosse frágil demais, um sonho prestes a desmoronar. Enquanto tomava o café servido em porcelana fina, percebeu que os empregados a tratavam com deferência, chamando-a de senhorita e sorrindo discretamente. Aquilo a desconcertava. Estava acostumada a ser ignorada, nunca reconhecida.
Sentia-se quase culpada por aceitar aquele cuidado, mas Nathaniel, sentado diante dela, parecia absolutamente natural naquele papel. Observava-a com atenção, como se cada gesto dela fosse importante. Foi nesse instante que o telefone dele tocou. O nome que surgiu na tela fez o corpo de Sara gelar. O pai dela. Nathaniel atendeu sem hesitar. Sim, ela está aqui comigo, disse, a voz grave e calma, mas com um fio de aço escondido em cada palavra. Não a forcei a nada. Ela saiu daquela festa porque vocês a humilharam. Sara arregalou os olhos, o coração disparando. Podia imaginar as reações do outro lado da linha. Nathaniel manteve o tom firme. Escutem bem, ela não vai voltar para aquela casa. E desligou sem esperar resposta. As mãos dela tremiam. Eles vão vir atrás de mim, murmurou. Nathaniel segurou sua mão sobre a mesa. Deixe que venham, você não está mais sozinha. Poucas horas depois, o inevitável aconteceu. O portão da mansão foi tomado por carros luxuosos. Do lado de fora, o pai desceu primeiro. A postura rígida e o olhar carregado de fúria contida. A madrasta veio logo atrás, os lábios pintados em vermelho e o veneno pronto na ponta da língua. A irmã, com seu sorriso insolente, parecia ansiosa para disparar flechas de deboche. Sara sentiu o coração querer fugir, mas Nathaniel entrelaçou os dedos aos dela. Não tema. Hoje você vai ver que nada mais os prende a você. Juntos, atravessaram o hall até a entrada. O pai foi o primeiro a falar em voz alta, como se ainda tivesse autoridade sobre ela. Nathaniel, o que significa isso? Acha que pode sequestrar minha filha e envergonhar o nome da minha família dessa forma? Sequestrar? Nathaniel sorriu de canto, frio e controlado. Não sou eu quem a mantém presa há anos. Ela saiu porque quis e escolheu estar comigo. A madrasta avançou bufando. Livre, ela é ingrata, sempre foi. Nós a criamos por piedade. E veja só, foge para se agarrar ao primeiro homem rico que aparece. As palavras atingiram como dardos, mas pela primeira vez, Sara não chorou. Apertou a mão de Nathaniel, respirou fundo e sustentou o olhar da madrasta. A irmã riu, venenosa. Ele só quer brincar com você. Vai se cansar logo. E quando isso acontecer, você não terá ninguém. Nathaniel deu um passo à frente, a postura imponente como um muro intransponível. Tenham cuidado com o que dizem. A voz dele era baixa, mas carregava uma ameaça implícita, porque estão falando da mulher que será minha esposa. O impacto foi imediato. O pai empalideceu. A madrasta levou a mão ao peito. A irmã perdeu o sorriso por alguns segundos. E esposa? O pai gaguejou incrédulo. Não pode estar falando sério. Estou mais sério do que nunca, respondeu Nathaniel olhando diretamente para ele. Ela será minha noiva, e vocês não terão mais poder algum sobre ela. A madrasta tentou reagir, cuspindo veneno. Você não sabe o que está fazendo. Ela é uma insignificância, uma sombra. Foi então que, inesperadamente, a própria voz de Sara se ergueu. Forte, clara, vibrante. Chega! O grito ecoou pelo hall, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Passei a vida acreditando nessas mentiras, mas agora vejo que não sou sombra de ninguém. Sou alguém, e pela primeira vez tenho ao meu lado alguém que me enxerga. O pai abriu a boca, mas não encontrou palavras. Estava diante de uma versão da filha que jamais vira, firme, ereta, dona de si. A irmã tentou soltar outra provocação, mas a voz falhou diante da postura inabalável dela. Nathaniel concluiu com uma calma gélida. A partir de hoje, ela não pertence mais ao passado que vocês representam. É comigo que ela vai construir o futuro, e não há nada que possam fazer para impedir. Os portões da mansão se fecharam lentamente diante dos olhares furiosos da família. Lá dentro, Sara caiu nos braços de Nathaniel, não de fraqueza, mas de alívio. Pela primeira vez sentiu-se verdadeiramente livre. Não havia mais correntes invisíveis. Havia apenas a estrada diante dela, e ao lado, um homem que prometera caminhar junto. O silêncio que pairou na mansão depois do confronto com a família parecia quase sagrado. As portas pesadas haviam se fechado atrás deles, abafando os gritos e as acusações que ecoavam do lado de fora.
Sara ainda sentia o coração acelerado, o corpo trêmulo, como se tivesse acabado de atravessar um campo de batalha. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio novo dentro dela. Pela primeira vez, enfrentara aqueles que sempre a diminuíram. Não estava mais escondida atrás de lágrimas. Tinha levantado a própria voz. Sentou-se no sofá da sala principal, o peito arfando. As mãos ainda tremiam, mas não de medo, de descarga de adrenalina. Nathaniel permaneceu em pé por alguns segundos, observando-a em silêncio, até que se aproximou e se sentou ao lado dela. Não disse nada de imediato, apenas deixou a presença dele falar por si. Firme, protetora, constante. Você foi incrível, disse enfim, a voz grave, mas carregada de orgulho. Por anos eles a silenciaram, mas hoje ouviram a sua verdade. Sara respirou fundo, emocionada. Não sei se fui incrível. Só sei que não aguentava mais. Apertou os punhos sobre os joelhos. Passei tanto tempo acreditando que era nada, que não merecia nada. E de repente eu mesma disse que não era sombra de ninguém. Eu mal reconheci minha própria voz. Nathaniel tocou de leve a mão dela. Isso é porque você finalmente começou a se ver. Pausou, fitando-a com intensidade. Mas para acreditar nisso de verdade, precisa entender que não é a única a carregar cicatrizes. Ela o encarou, confusa. O que quer dizer? Ele se levantou, caminhou até a estante de madeira escura e pegou uma garrafa de vinho. Serviu 2 taças, voltou e entregou uma a ela. Ficou em pé diante da lareira acesa, o fogo lançando sombras em seu rosto. Cresci em uma casa ainda mais fria que esta, em que nos encontramos agora, começou. Meu pai e minha mãe nunca foram pais, apenas empresários. Eu era um projeto, não um filho. Tinha que ser perfeito, notas impecáveis, postura impecável, futuro impecável. Se eu falhasse, era castigado com silêncio e desprezo. Sara prendeu a respiração, surpresa. O tom dele era firme, mas os olhos denunciavam uma dor antiga. Aos 15 anos, decidi que não queria seguir o mesmo caminho deles. Queria abrir minha própria empresa, arriscar criar algo meu. Sabe o que fizeram? Um sorriso amargo curvou seus lábios. Cortaram todo o apoio. Tiraram meu nome dos documentos, bloquearam meu acesso ao dinheiro. Disseram que se eu quisesse trilhar meu caminho, faria isso sozinho. Ela apertou a taça nas mãos. Imaginava como devia ter sido cruel ouvir isso dos próprios pais. E foi o que fiz. Nathaniel deu um gole no vinho, mas a voz continuava firme. Passei fome. Dormi em quartos alugados de pensões baratas, trabalhei em lugares que você não acreditaria, mas jurei que nunca mais dependeria de ninguém. Construí minha fortuna com cada moeda que ganhei, cada negócio que fechei, cada madrugada em claro. Ele caminhou até ela e sentou-se novamente, mais próximo agora. E sabe o que descobri? Que vencer sozinho não significa vencer de verdade. Eu conquistei tudo, mas dentro de mim havia apenas silêncio. Os olhos dela marejaram. Você também sabe o que é ser rejeitado? Sussurrou. Sim. Ele segurou a mão dela, firme. Quando olhei para você naquela praça, vi nos seus olhos a mesma dor que já vi nos meus. E naquele instante, decidi que não deixaria você carregar isso sozinha. Sara não conseguiu conter as lágrimas. Sentiu que as palavras dele atravessavam suas feridas mais profundas. Pela primeira vez, alguém não a via como fardo, mas como espelho. Mas por que eu? Insistiu, a voz embargada. Entre tantas mulheres, por que justamente eu? Nathaniel sorriu, mas era um sorriso melancólico. Porque você é real. Porque não tenta ser o que não é. Porque mesmo machucada ainda carrega dentro de si uma centelha que nenhum desprezo conseguiu apagar. E porque no fundo, eu sei que pode me entender de um jeito que ninguém mais entenderia. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas, mas não conseguiu. Tocou a mão dele em seguida, sentindo o calor firme que a ancorava. Obrigada, murmurou. Por me contar, por dividir suas cicatrizes. Hoje nunca imaginei que poderia ter algo em comum com você. Ele inclinou-se, aproximando o rosto ao dela. Não apenas em comum, temos o mesmo vazio, e quero preenchê-lo ao seu lado.
O coração dela disparou. Pela primeira vez, não sentia apenas gratidão, mas um desejo incontrolável de acreditar nele. A vulnerabilidade que ele acabara de revelar, o peso do passado que o tornara forte, mas também solitário, era a prova de que Nathaniel não era um salvador perfeito. Era um homem real, ferido, que também buscava um lar no coração de alguém. E naquele instante, Sara começou a acreditar que poderia ser esse lar. A noite caía devagar, tingindo o céu de tons violeta e dourado. A mansão parecia respirar em silêncio, iluminada por luzes suaves que refletiam nos vitrais. Depois de ouvir a confissão de Nathaniel, Sara não conseguiu pensar em mais nada o resto do dia. As palavras dele sobre o passado ecoavam em sua mente. A rejeição dos pais, a solidão, a luta por construir algo próprio. Agora, cada vez que olhava para ele, não via apenas o milionário imponente, mas o menino ferido que tivera de sobreviver sozinho. Sentada no terraço, abraçava os joelhos, olhando para o jardim iluminado pela lua. O vento carregava o perfume das flores noturnas, mas o que pesava sobre ela eram as perguntas que se multiplicavam. Posso confiar nele? Posso me entregar? Ou estarei apenas trocando uma prisão por outra, como sempre temi? O som de passos atirou de seus pensamentos. Nathaniel surgiu sem o paletó, a camisa branca aberta no colarinho. Ele parecia mais humano, menos inalcançável. Aproximou-se devagar, respeitando a distância dela, e sentou-se ao lado. Ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o som da água que caía da fonte no jardim. Está pensando em fugir de mim? Ele perguntou com um leve sorriso, mas os olhos sérios. Sara soltou um suspiro nervoso. Não sei o que pensar. Uma parte de mim quer acreditar em você, mas a outra parte teme que eu esteja me enganando, que tudo isso seja apenas temporário. Nathaniel a encarou de frente. Temporário? Balançou a cabeça lentamente. Nada em mim é temporário. Quando escolho algo, escolho para sempre. O coração dela disparou. Havia tanta certeza na voz dele que parecia impossível duvidar. Mas ainda assim, seus medos estavam ali, pulsando. Ele se levantou e caminhou até uma pequena mesa próxima, de onde pegou uma caixa discreta. Voltou, ajoelhou-se diante dela. Não vou rodear, disse a voz baixa, mas carregada de emoção. Quero que seja minha esposa, não porque preciso de uma vitrine, nem para desafiar sua família, mas porque você é a única que me fez lembrar que existe vida além de conquistas. Sara engoliu em seco, as lágrimas subindo aos olhos. Dentro da caixa um anel cintilava, delicado, perfeito. Nathaniel, isso é loucura, murmurou a voz embargada. Você me conhece há tão pouco tempo. Ele sorriu, mas era um sorriso terno. O tempo não mede o que o coração já sabe. Desde o momento em que a vi naquela praça, soube que estava diante da mulher que mudaria minha vida. Ela hesitou, o peito em conflito. E se eu não for suficiente? Perguntou, a voz quebrada. E se eu falhar como sempre falhei? Nathaniel segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. Então falharemos juntos. Eu não quero uma mulher perfeita. Quero você. Com todas as suas dúvidas, suas lágrimas, suas cicatrizes. Porque é isso que a torna real. As lágrimas finalmente rolaram por seu rosto. Ninguém jamais havia dito algo assim a ela. Nunca alguém a havia escolhido por inteiro, inclusive pelas falhas. O silêncio do terraço foi quebrado apenas pelo som acelerado do coração dela. E com a voz trêmula, Sara murmurou: Eu aceito. Os olhos de Nathaniel brilharam como nunca antes. Ele deslizou o anel em seu dedo com reverência, como quem sela um destino. Depois ergueu-se e a puxou para os braços, beijando-a com intensidade. Não era um beijo de conquista, mas de entrega, de dois corações que finalmente encontravam o caminho um no outro. Quando os lábios se separaram, ela encostou a testa na dele e sussurrou: Pela primeira vez, sinto que pertenço a algum lugar. Não há algum lugar, corrigiu Nathaniel com a voz rouca. A mim. A lua, testemunha silenciosa,
iluminava o momento como se fosse uma bênção. E naquele instante Sara soube. A decisão mais difícil já havia sido tomada. Não importava o medo, não importava o passado. Havia escolhido acreditar, e ao lado dele estava pronta para viver o futuro que sempre lhe foi negado. O amanhecer no dia do casamento trouxe consigo uma atmosfera diferente. O céu estava límpido, azul como se tivesse sido pintado apenas para aquela ocasião. A brisa suave carregava o perfume das flores recém-arrumadas nos jardins da mansão, onde a cerimônia aconteceria. Ao abrir os olhos, Sara demorou alguns segundos para se lembrar de que não era um sonho. Estava prestes a se casar com Nataniel, o homem que mudara sua vida de forma irreversível. A casa, que antes parecia fria e distante, agora vibrava em expectativa. Pelos corredores, funcionários se movimentavam discretamente, ajustando detalhes, organizando mesas, posicionando arranjos. Mas, apesar de todo o luxo, havia uma simplicidade que a emocionava. Não eram as pompas da família dela, não era ostentação para impressionar. Cada detalhe tinha sido pensado para que ela se sentisse confortável, acolhida, amada. No quarto reservado para se arrumar, Sara se olhou no espelho. O vestido, de renda delicada, era diferente de tudo o que já usara. Não era extravagante, não gritava por atenção, apenas realçava sua beleza natural. O cabelo estava preso em um coque solto, adornado por pequenas flores brancas. A maquiagem leve deixava à mostra algo que jamais pensara ver em si: confiança. Enquanto ajeitava os brincos, lembrou-se de como havia chegado até ali. A festa de aniversário, as humilhações, o vinho derramado sobre o vestido, a fuga em lágrimas. E agora, meses depois, estava prestes a dar o sim ao homem que lhe devolvera a voz. As lágrimas ameaçaram cair, mas desta vez não eram de dor, eram de gratidão. Do lado de fora, Nataniel a aguardava, imponente em um terno escuro perfeitamente alinhado, mas com os olhos carregados de emoção. Ele parecia menos o milionário distante e mais o homem vulnerável que revelara suas cicatrizes. Quando a viu surgir, parou. O tempo pareceu congelar. Os convidados, poucos íntimos, cuidadosamente escolhidos, se levantaram, mas ele só tinha olhos para ela. A música suave começou, e cada passo que Sara dava era um misto de tremor e certeza. Não precisava da aprovação da família, não precisava de multidões. Bastava a presença dele ao final do corredor. Quando finalmente parou diante dele, Nataniel segurou suas mãos com firmeza, e naquele gesto simples havia uma promessa maior do que qualquer palavra. O celebrante iniciou o ritual, mas Nataniel pediu para falar. A voz dele, grave e emocionada, preencheu o espaço. Hoje não estou apenas me casando com uma mulher, estou me casando com sua coragem, com a força que resistiu ao desprezo e se levantou mesmo quando todos tentaram apagá-la. Estou me casando com a única pessoa que me fez lembrar que conquistas não bastam se não houver amor. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sara. Respirando fundo, ela também quis dizer algo. A voz saiu trêmula, mas cheia de verdade. Eu nunca imaginei que um dia alguém me escolheria. Sempre fui invisível para aqueles que deveriam me amar. Mas você me viu quando ninguém mais via. E é isso que quero levar comigo para sempre. A certeza de que, ao seu lado, nunca mais serei sombra. Um silêncio reverente tomou conta do jardim. Os convidados estavam emocionados. Alguns até enxugavam lágrimas discretas. O celebrante, então, os conduziu ao sim. Quando a palavra saiu da boca de cada um, não parecia apenas formalidade. Era um voto, um destino selado. O beijo que se seguiu não foi apressado, nem tímido. Foi intenso, profundo, carregado da certeza de duas vidas que finalmente encontravam o lugar onde pertenciam. O aplauso suave dos presentes pareceu distante. Para eles, só havia aquele instante. A celebração continuou no jardim iluminado por velas e pequenas luzes presas às árvores. As mesas estavam decoradas com flores brancas, criando um ambiente acolhedor e romântico. Não havia excessos, apenas a beleza da simplicidade.
Sara sorria como nunca sorrira antes, rindo das piadas de Nataniel, sentindo a mão dele segurar a sua com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali. Mais tarde, já sob o manto da noite, Nataniel a levou até o terraço da mansão. A cidade se estendia iluminada ao fundo, mas o que importava era o momento. Ele a abraçou por trás, encostando o queixo em seu ombro. "Este é apenas o começo", sussurrou a voz baixa e firme. "A partir de hoje, tudo o que construirmos será nosso. Não haverá mais correntes, nem medos. Apenas o futuro que escolhermos juntos." Sara fechou os olhos, sentindo as palavras entrarem fundo em sua alma. O vento suave acariciava seu rosto, e pela primeira vez, não havia medo em pensar no amanhã. O passado ficara para trás, com todas as suas dores. À frente, havia apenas a estrada aberta, iluminada pelo amor que acabara de escolher. Enquanto se abraçavam sob a luz da lua, compreendeu que aquele dia não era apenas o do casamento. Era o verdadeiro início de sua vida. Uma vida em que, finalmente, não era invisível, não era sombra. Era amada, era vista, era escolhida. E ao lado de Nataniel, tinha certeza de que viveriam cada dia como se fosse sempre o primeiro do resto de suas vidas. Os meses que se seguiram ao casamento passaram como uma nova estação, que trazia cores nunca vistas antes. A mansão, antes apenas símbolo de luxo e imponência, havia se transformado em um lar vivo. O silêncio frio fora substituído por risadas nos corredores, flores escolhidas por Sara enfeitavam cada cômodo, e o aroma de café fresco pela manhã parecia anunciar que a rotina finalmente tinha sabor de paz. Mas o que mais a surpreendia era o quanto sua vida agora lhe pertencia. Nataniel insistira para que ela escolhesse seu próprio caminho. Matriculou-se na universidade, mergulhou nos estudos que sempre desejara e passou a trabalhar em projetos dentro da empresa dele, não como espectadora, mas como parceira. Nos conselhos que dava, nas decisões que acompanhava, descobria que sua voz tinha valor. Cada ideia, cada opinião era ouvida com atenção. E isso, para Sara, era mais valioso do que qualquer joia. Em uma tarde ensolarada, enquanto revisava documentos no escritório da mansão, recebeu um envelope inesperado. O coração gelou ao reconhecer a caligrafia. Era do pai. A carta era curta, quase impessoal, pedindo que ela fosse à antiga casa. A princípio, pensou em rasgá-la. Não devia nada àquele homem, nem àquela família. Mas ao refletir, percebeu que ainda havia algo inacabado. Não era sobre eles, era sobre ela. Precisava fechar o ciclo. Quando contou a Nataniel, ele não hesitou. "Se quiser ir, eu a acompanho. Mas se não quiser, ficamos aqui." O olhar dele dizia que não havia pressão. E foi justamente essa liberdade que a fez decidir. Iria. Dias depois, retornou ao local onde tantas vezes fora desprezada. Ao cruzar os portões da antiga casa, sentiu o coração apertar, mas não era mais a mesma menina assustada. Agora caminhava com a postura ereta, o olhar firme, carregando em si a mulher que havia renascido. Nataniel caminhava ao seu lado, uma presença silenciosa, mas poderosa, lembrando-a de que não estava só. Na sala encontrou o pai, a madrasta e a irmã. O pai parecia mais velho, cansado, talvez abatido pelas circunstâncias. A madrasta, ainda altiva, a olhou com frieza. A irmã, como sempre, exibia um sorriso venenoso, mas desta vez havia insegurança por trás dele. "Então é verdade", a irmã murmurou. "Conseguiu mesmo se casar com um milionário." Sara respirou fundo, mantendo a calma. "Não consegui nada. Fui escolhida, assim como escolhi." As palavras ecoaram pelo salão. O pai desviou o olhar, incapaz de encarar a força da filha que um dia ignorara. A madrasta tentou justificar-se, falando em mal-entendidos, mas para ela já não fazia diferença. Não estava ali por eles, mas por si mesma. "Não vim para pedir nada", disse firme. "Só queria que soubessem que hoje sou feliz. Tenho um lar, tenho alguém que me respeita. E não guardo rancor. Porque se não tivesse sido rejeitada, talvez nunca tivesse encontrado a vida que tenho agora." O silêncio que se seguiu foi pesado. Nenhum deles conseguiu responder. Sara então virou-se e saiu, a passos firmes, sem olhar para trás.
Ao atravessar os portões, sentiu como se estivesse deixando de uma vez por todas as correntes que a prendiam. No carro, Nathaniel segurou sua mão. Orgulho não descreve o que sinto por você hoje. O olhar dele estava cheio de ternura. Você venceu não apenas o passado, mas a si mesma. Sara sorriu, com lágrimas de alívio nos olhos. Eu não teria conseguido sem você. Não, corrigiu ele, beijando sua testa. Eu só a segurei quando estava caindo, mas foi você quem decidiu se levantar. De volta à mansão, a vida seguiu com novos significados. À noite, caminhavam de mãos dadas pelo jardim iluminado pelas estrelas. Cada passo juntos era um lembrete de que o verdadeiro recomeço não estava nas riquezas, mas na coragem de abandonar o passado e abraçar o futuro. Certa noite, parada diante da fonte, Sara fechou os olhos e deixou que a brisa acariciasse seu rosto. Pensou em tudo o que havia perdido, em tudo o que havia sofrido, e pela primeira vez agradeceu em silêncio, porque cada dor, cada lágrima a havia conduzido até ali, até o amor que agora preenchia sua vida. E ao sentir os braços de Nathaniel envolverem sua cintura por trás, compreendeu de uma vez por todas: o desprezo da família não a definira. A verdadeira definição estava ali, no presente que escolhera viver, no futuro que estavam construindo juntos. Sara, que fora invisível e humilhada, agora era amada, respeitada e, acima de tudo, livre. E olhando para Nathaniel sob a luz suave da lua, teve certeza de que continuariam vivendo não apenas dias, mas uma vida inteira, como se fosse sempre o primeiro dia do resto de suas vidas. No fim, a vida dela deixou de ser uma sucessão de feridas abertas e se transformou em um jardim onde finalmente florescia. Descobriu que o amor verdadeiro não é aquele que chega para preencher ausências com promessas vazias, mas o que se firma em presença, em constância, em alguém que enxerga além das máscaras. Rafael não apagou seu passado, mas mostrou que até as dores mais profundas podem se tornar sementes de força quando compartilhadas. Ao lado dele, entendeu que ser amada não é ser perfeita, mas ser vista em sua essência, com todas as cicatrizes que contam quem ela realmente é. E assim, ao caminhar para o futuro de mãos dadas, percebeu que cada lágrima derramada havia servido de ponte para alcançar aquele momento. O que antes parecia destino cruel agora era apenas prólogo de uma história maior, a história de dois corações que, ao se reconhecerem no vazio um do outro, escolheram ser abrigo e recomeço. Porque no fim, não existe triunfo maior do que encontrar em alguém o lar que sempre se buscou e viver dia após dia como se fosse sempre o primeiro dia do resto de suas vidas. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.